Boa tarde, eu sou Arthur Borba e está no ar mais uma Alegria Esportiva. Hoje vamos mergulhar em um tema que vai muito além de braçadas e mergulhos. A importância da natação infantil. A natação é um dos esportes mais complexos que existem, capaz de trabalhar o corpo todo, fortalecer a respiração e desenvolver a coordenação motora. Mas quando falamos das crianças, os benefícios vão ainda mais longe. Ele ajuda na disciplina, na socialização, no fortalecimento da autoconfiança e até no desempenho escolar, já que contribuiu para a concentração e equilíbrio emocional. Além disso, iniciar na natação desde cedo, ainda na fase de bebês, oferece segurança e independência na água, prevenindo acidentes e trazendo uma relação de carinho e respeito com esse ambiente. E para falar sobre esse assunto com toda a sua experiência e dedicação, recebemos hoje uma convidada muito especial, professora de natação para bebês infantil e juvenil. Seja muito bem-vinda, tia Laís. Oi, boa noite, obrigada. Boa noite. Agora vamos começar com várias perguntas. Você está preparada? Claro. Tia Laís, como nasceu sua paixão pela natação e pela educação infantil? Na verdade, eu caí de paraquedas na natação, porque eu fugi durante o período todo da faculdade de trabalhar nessa área. Eu gostava muito de trabalhar com outras áreas, com a área escolar, com as áreas sempre infantis, mas voltadas para outras modalidades. Então eu dava aula de circo. E aí chegou um período que eu dava aula em escolas e eu precisei me afastar das escolas para ficar mais tempo com meus filhos. E me surgiu uma oportunidade de entrar para a natação. Só que eu tinha muito receio, inclusive, de mergulhar, porque eu fui uma criança que eu traumatizei com água por conta de afogamento. Então eu tive que me readaptar, me reencontrar, fazer cursos. Eu tive que fazer natação para mim primeiro, para depois entrar lá e dar aula para as crianças. Mas eu tinha toda a experiência já de trabalho com crianças. Então o que me levou para a natação foi a minha experiência na área infantil. E como decidiu que queria ser professora de natação? Depois da segunda aula que eu dei. Porque eu pensava assim, gente, eu não consigo mergulhar para mim, porque eu tenho pavor por conta do afogamento. Como que eu vou ensinar crianças a nadar? Né? Então era assim, uma coisa que me pegava muito. Mas o trauma que eu tive me fez ser uma professora melhor. Porque hoje eu consigo trabalhar com crianças que têm trauma de água caindo no rosto e eu sei qual que é a sensação. Então isso me possibilita de tratar delas de uma forma igualitária, de igual para igual, com mais sensibilidade. Agora vamos falar sobre a importância da natação infantil. Por que é tão importante começar a natação desde bebê? Olha, quando a gente trabalha com as crianças que são bebezinhas, a gente já faz toda a adaptação. Esse bebê ele vai ter menos resistência a estar aceitando os estímulos de mergulho e tudo mais. Porque se a gente for parar e pensar por uma questão fisiológica, quando o bebê mora dentro da barriga, a barriga está cheia de líquido amniótico. Então esse bebê, a gente pode dizer que ele já sabia nadar antes de nascer. A importância de trabalhar essa sobrevivência, esse primeiro contato, a gente trabalha técnicas de sobrevivência. Então, se a gente parar e pensar assim, por que o bebê tem que aprender a nadar? Num caso de acidente, desse bebê cair na piscina, uma vez que ele já está treinado a mergulhar, ele não vai aspirar água. E aspirar água pode levar até a óbito, né? Que a gente puxa a água e ela vai ali para dentro do pulmão. Então, esse trabalho que a gente vai desenvolvendo, da criança pegar na borda, né, dela deslocar, dela conseguir flutuar nessa primeira infância, que é a parte assim, de quando eles são bebezinhos, é para que eles possam sobreviver em caso de acidente. E acidente é muito rápido, né? Afogamento, ele mata muito rápido. Então, se a criança ela tem uma boa noção, tem uma boa apneia, que é conseguir ficar sem respirar debaixo da água, consegue abrir os olhos para ela se localizar e ela entender que daqui eu tô perto da parede, escorreguei, mas eu posso chegar até a parede, eu posso me segurar, e ela consegue respirar, isso vai salvar vidas, né? A natação hoje ela é considerada assim, um grande seguro de vida,
ela é importante para deixar a gente vivo. E quais são os principais benefícios físicos que a natação traz para as crianças? Olha, a gente que trabalha com o ramo infantil, e a gente vai pensar assim, que além do fortalecimento muscular, além da autoconfiança, da socialização, a gente também consegue trabalhar e melhorar o sistema respiratório da criança. Então, assim, nós moramos numa região que ora chove muito, ora tem muito calor, certo? Ora é extremamente seco. Muitas crianças, elas vão desenvolvendo problema respiratório. Então, aí tem uma bronquite, tem uma pneumonia, fica com alguma sequela, ou pegou um Covid, ficou com alguma sequela respiratória. A natação, ela tem o poder e o potencial de melhorar o sistema cardiovascular, o sistema respiratório. Então, ela fortalece a criança, né? Além de todo o benefício social, a gente tem um benefício fisiológico. E no aspecto emocional, quais ganhos você percebe nas crianças? Olha, as crianças, elas ficam mais autoconfiantes. E a confiança, ela é muito importante, né? Porque a cada mergulho, essa criança, ela tá desenvolvendo habilidade de acreditar nela mesma. E o que mais pode destruir um ser humano é a força do pensamento. Se desde criança, às vezes, a criança tá ali e ela tem aquela questão assim do ai, não, mas não vou, eu não consigo. Vai lá, tenta uma vez, duas vezes, não vou, eu tenho vergonha. Essa criança, ela fica limitada. Então, a autoconfiança, ela é assim, um benefício que é para a vida inteira. É confiar em si mesmo, entender que é capaz, né? A gente tem que entender que nós somos capazes de muito além do que aquilo que a gente imagina. Então, se a gente parar e olhar, por exemplo, um bebê nadando, o pai e a mãe pensa, só dando a mãozinha que ele vai nadar. Quando esse pai, essa mãe, esse avô vê esse bebê ou essa criança de 2, 3, 4 anos atravessando de uma borda a outra da piscina, essa criança ela é o quê? Nossa, ela é um herói, né? Ela consegue fazer aquilo. Então, essa autoconfiança, eu acredito que é um dos maior desenvolvimento pessoal que a gente consegue ter dentro da natação. Eu vi que você trouxe alguns materiais sobre a mesa. Você poderia falar para que utilizamos eles? Claro. Olha, aqui na mesa eu tenho materiais que eu utilizo tanto com bebês quanto com crianças maiores. Então, a gente tem sempre que ter, assim, materiais pedagógicos, né? Materiais de montar. Aí, dentro do material, a gente trabalha cores ao longo da aula, trabalha numeração, desenvolve trabalho com texturas, nome de animais. Aí a gente trabalha esse nome tanto em português quanto em inglês. Jogos de raciocínio, então esse aqui é um jogo da memória. Serve para usar dentro da água, né? Dentro da água. Então, por exemplo, assim, ó, esse, além da gente trabalhar uma questão de montagem, né, da criança pegar, montar, quando a criança ela pega um objeto e ela tem que pega aleatório na piscina e ela tem que montar uma torre, por exemplo, ela tá solucionando um problema, né? Então a gente pega ali, por exemplo, um bebê de 6 meses, ele vai só pegar debaixo da piscina. A gente trabalha cores, nomezinhos e tal, mas ele vai assimilando. Uma criança que está começando a falar, que está com 2, 3 anos, quando ela consegue entender, ela sozinha, sem a gente estar pegando na mãozinha e colocando, que o que é grande não tampa o pequeno, mas a torre não sobe, e que o que é pequeno tem que ter o certo para encaixar, essa criança está aprendendo a resolver um problema. E isso tem um ganho social para ela. Com crianças maiores, aí a gente vai trabalhando, por exemplo, jogo de raciocínio, né? Esse aqui é um jogo da memória, ele é todo feito em EVA. EVA é um material assim, coringa, tanto para pedagogos que trabalham em escola, quanto para professor de natação, porque ele pode molhar, a gente pode lavar ele, higienizar, ele não vai descorar nem nada, e ele cola na parede da piscina. Então, a gente cola, às vezes, metade de um lado, metade do outro, e vamos encontrar os irmãos, né? Ou com crianças maiores, a gente pode
escrever na parte de trás algumas missões. Então ela escolhe, eu quero o urso, e de trás está a missão que ela tem que desenvolver, voltada para fortalecimento ou voltada para equilíbrio. Então é um material bem coringa. Aqui a gente trabalha, por exemplo, nesse outro material, assimilação de cores. Então esse material aqui ele flutua, a gente coloca ele na piscina, pode brincar de elefante colorido, a gente assimila cor com as crianças, e a criança pega o objeto e ela tem que vir e assimilar, de colocar aqui, o laranjado vai morar com o laranjado não vai morar em cima do verde. Então a gente vem com essa assimilação. Além disso, a gente tem objetos que são objetos que afundam, né? Então, carrinhos que afundam para a criança pegar embaixo. Esse é um outro material pedagógico, eu mesma que desenvolvi esse aqui, né? É um pedaço de EVA simples, com uma letrinha. Então a gente trabalha esse com a criança que ela está aprendendo, está no início da alfabetização, para ela assimilar o nome do animal com a letrinha que está ali. Então, se o jacaré fosse com a letra T, ficaria como? Tacaré. Tacaré. Tacaré existe? Não existe. Então, tem esse tipo de material para crianças menores, né? E chuveiros. Toda criança, uma das coisas mais importantes que tem, assim, é a gente conseguir abrir os olhos debaixo d'água. Né? Confortavelmente abrir os olhos debaixo d'água. Porque senão a gente, às vezes, aprende a nadar, a criança aprende a nadar, cai dentro da piscina ou num rio, no mar, onde é um ambiente aquático, e ela desespera porque não consegue enxergar. Se eu não consigo enxergar, eu posso sofrer um afogamento do lado da borda, né? Onde eu poderia estar salvando a minha própria vida. Então a gente sempre usa assim, brinquedos com furos, né? Tá vendo que tem furinhos? A gente enche de aguinha e vem, molha o rostinho da criança. Aí tem vários brinquedos, né? Para bebês a gente vem com brinquedos mais macios, porque coloca esse brinquedinho na boca. Aí o que tem que ter muito cuidado? Tanto o professor de natação, quanto as mães em casa que deixam o brinquedo dentro do banheiro à disposição das crianças. Esses brinquedos, eles são furadinhos embaixo. Ele junta lodo lá dentro. E lodo é prejudicial à saúde. Então a gente tem que ter o cuidado de higienizar de tempo em tempo, encher um balde com água, colocar cloro, colocar bicarbonato, encher esse brinquedo e deixar lá de molho umas 6 horas, umas 8 horas, porque aí mata todas as bactérias que tem lá dentro. Tem que ter uma higienização muito séria com o brinquedo de criança, senão eles acabam adoecendo. A gente também trabalha muito pinça. Então, na natação, a gente desenvolve a habilidade de coordenação motora fina, que é isso. Você sabe para que serve pinça? É pra tirar uma coisa do dedo? Existe esse tipo de pinça. Esse tipo de pinça, ele é uma pinça física, né? Mas a pinça é o nome desse movimento que a gente tem aqui, ó. De fechar os dedos, abrir e fechar. Para você escrever, o que você utiliza? Os dedos. Os dedos. Para escovar os dentes? Os dedos. Para segurar uma caneca? Os dedos. Para segurar um garfo e uma colher? Os dedos. Tudo isso, movimento de pinça. A gente aprende lá na primeira infância a pegar um objeto, levar um objeto para outro lugar, a pegar um fiozinho, passar o fiozinho e vir costurando. O costurar, ele é muito benéfico. Então a gente tem esse trabalho todo dentro da piscina também. Entre o estímulo físico, mental, social, a gente tem também esses estímulos que são para coisas importantes da vida adulta, da nossa vida em si. E para crianças maiores, a tia sempre gosta de trabalhar também. Eu converso muito com as mães, aí eu pergunto, olha, como é que fulano tá na escola com português? Tem dificuldade? Ai, não tem, mas a matemática tá muito ruim. Falo, não, então vamos reforçar essa matemática, né? Aí a gente leva opções de materiais que você vai adaptando à aula. Dominó, quando eu jogo na piscina, geralmente, aí, por exemplo, eu jogo umas 6, 7, 10 peças. Deixo a criança escolher a peça que ela quer, ou eu posso fazer o comando. Aí eu trabalho a assimilação. Só serve pegar uma peça que tenha número 3.
Daí eu pergunto pra ela, quantas bolinhas tem ao total? Os 3 mais esse lado daqui. 9. Então, 9 vezes nós vamos fazer uma travessia usando o bracinho da roda gigante, que é o braço do crawl. Entende? A gente vai trabalhando uma matemática. Não só para mais, quanto para menos, porque eles são espertos. Aí eles começam a pegar só as peças que tem pouco número. Aí de repente você fala assim, então você pegou esse que tem o 0 mais 3? Então quanto que é 3 vezes 5? Aí eles assustam. Nossa, 3 vezes 5? Meu Deus. Aí você fala, não. Então tá bom. Deu, quanto que é 3 vezes 5? 15? Tem certeza disso? Absolutamente. 3 vezes 5 menos os 9 que estão do lado de cá. 6. 6? 3 vezes... Certeza? Ok. Então, 6 vezes tem que fazer mergulho e soprar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Então, a gente pega esse material e faz essa adaptação. Aí, fora outros materiais, como o macarrão, que é um materialzinho de apoio, a prancha que a gente utiliza, tem os halteres, que eles são pra gente ou segurar juntinho, ou segura pra fazer uma flechinha e funcionar só as pernas. Tem o pull boy que a gente põe no meio da perninha para eles trabalharem essa força de fechar as coxas. Porque eu não sei se você já viu criança nadando, mas é normal eles nadarem com a perna reganhada, parecendo um sapinho. Aquela pernona aberta, todo desconjuntado. Isso é chamado de nado rústico. É que eles nadam por reflexo. E a técnica a gente vai colocando aos pouquinhos. Conforme eles vão crescendo, a gente vai colocando material para poder aperfeiçoar. O papo estava muito bom, professora, mas agora eu vou chamar um rápido intervalo e fiquem ligados aqui na TV Alegria, que logo eu volto, hein? Chegou a hora da nossa curiosidade esportiva. E hoje iremos falar sobre esportes aquáticos. Você sabia que além de serem ótimas opções para manter o corpo em forma, eles também ajudam a melhorar a resistência, a respiração e a coordenação motora. Entre os mais conhecidos estão a natação, o polo aquático, o surf e a canoagem e até a modalidades radicais como o wakeboard e o kitesurf. O contato com a água traz benefícios físicos e mentais, tornando esses esportes uma experiência completa de saúde e diversão. Fiquem ligados aí na TV Alegria, que logo mais voltaremos com mais curiosidades esportivas. Até lá, hein? Tchau!